Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme. Vai começar mais uma entrevista, a primeira do dia, né? E agora eu estou com o Eduardo Lima, do Sindicato dos Servidores Federais do Rio de Janeiro, para a gente trocar uma ideia como está a situação da categoria aí nesse momento tão difícil de pandemia. Tudo bom, Eduardo? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Meu nome é Eduardo Lima, como você já disse, eu sou diretor do Sindicep, Rio de Janeiro, Sindicato Intermunicipal de Servidores Públicos Federais do Rio. Também sou presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional e estamos aqui para bater esse papo com vocês. É um grande prazer. Beleza, maravilha. Como que está, primeiramente, a situação da categoria, né, nesse momento de pandemia? Guilherme, as coisas estão muito difíceis, eu creio que para todo mundo, né? A gente está no trabalho remoto. Na verdade, o Arquivo Nacional voltou agora, mês passado. Uma parte dos servidores voltaram ao trabalho. As pessoas muito preocupadas, muito receosas com esse retorno. A gente tentou, na verdade, de todas as formas, tentar manter ainda as pessoas em trabalho remoto, porque quando foi decidido o retorno ao trabalho presencial, o número de mortes diárias estava bem acima de 1.000, né, ainda, faz mais ou menos um mês. E a gente tentou, com a própria direção do Arquivo Nacional, adiar esse retorno, mas infelizmente não foi possível, apesar do retorno ter sido paulatino, né? Muito pouca gente retornou. Mas a nossa situação, desculpa, como você perguntou, é uma situação muito difícil, que há um desânimo muito grande, né? Talvez por conta da própria pandemia, da própria situação do país, que as pessoas não veem uma luz no fim do túnel, digamos assim. Muita notícia ruim, país sem direção, enfim. E a nossa atuação enquanto dirigente sindical fica muito mais difícil quando a gente não tem, né, esse contato com as pessoas no local de trabalho e tal, e a gente fica nesse dilema, né? A gente tem que lutar para que as pessoas não retornem agora por conta da pandemia, mas, por outro lado, fica muito difícil da gente conseguir articular, né, mobilizar as pessoas sem estar presente. É muito difícil você fazer uma assembleia, fazer uma reunião de forma remota, as pessoas participam muito pouco. Enfim, a situação tá bem ruim nesse momento. Sim, e existiu alguma discussão dentro da categoria para a categoria ser totalmente fascinada? Sim, sim. Lá no Arquivo Nacional, eu vou falar do arquivo que é assim que eu estou mais presente, né? Lá a gente tentou fazer esse debate, né? Era uma das nossas reivindicações, inclusive, para que as pessoas só retornassem. Primeiro, para que as pessoas fossem vacinadas, para que o governo federal pudesse garantir, né, que essas pessoas fossem vacinadas no primeiro momento. O governo federal simplesmente disse que não era possível, enfim, que isso era. A diretora do Arquivo Nacional chegou a dizer numa live, inclusive, que isso era inconstitucional por conta daquela questão da idade. Né? No Arquivo Nacional não tem só pessoas acima de 60 anos, eu, por exemplo, tenho 46, tem pessoas com menos de 40, então ela chegou a dizer que era inconstitucional e que isso não tinha como ser feito. A partir daí, a gente partiu para uma outra reivindicação que, inclusive, por acaso hoje, né, eu mandei, hoje ou ontem, agora não me recordo, eu mandei um e-mail, né, enquanto presidente da associação,
para a direção do Arquivo Nacional, sugerindo que fossem feitos testes para as pessoas que estão presentes no Arquivo Nacional, não só servidores, mas funcionários como um todo, funcionários da limpeza, funcionários dos serviços gerais e tal. Mas foi feito, sim, esse debate, mas, infelizmente, a gente não conseguiu avançar nessa questão da vacinação. Ô, louco, e qual que era a situação? E qual que foi o argumento para a moça, para a diretora falar que é inconstitucional vocês vacinarem? O argumento é esse que eu acabei de te explicar. É meio estranho, mas que, como havia uma exigência para que primeiro fossem vacinadas as pessoas com mais de 80 e tantos anos, depois com mais de 70 e tantos anos, aquela escala que foi feita nos estados e municípios, que agora aqui no Rio de Janeiro está chegando na faixa etária de menos de 30, né? Hoje parece que foram vacinadas pessoas com 29 anos, se eu não me engano. E esse foi um dos argumentos que foi usado. Isso não foi numa reunião com a gente, isso foi numa live que foi feita pela diretora sobre um assunto no Arquivo Nacional, mas que acabou não avançando essa nossa reivindicação. E qual que foi a justificativa de abrir o Arquivo Nacional em plena pandemia? Então, nas nossas discussões que nós tivemos com representantes da direção, que nós não tivemos nenhuma reunião com a diretora, nós tivemos com representantes da direção, que são também da direção do Arquivo Nacional, enfim. Os argumentos eram que o arquivo não deixa de ser um serviço essencial, de que havia muita, como é que eu vou te dizer, muita requisição de serviço, muito pedido de serviços, né? O arquivo trabalha com pesquisa, né? Com arquivo, e muito pesquisador que pede. Eu, por exemplo, trabalho no setor de audiovisual, a gente trabalha com filmes e cinejornais, e as pessoas pedem para reproduzir isso, para fazer pesquisa ou para fazer até filmes, enfim. E uma das alegações é que existia muito pedido de pesquisa e que isso estava virando uma bola de neve, que a gente precisava voltar ao trabalho para executar isso. Na verdade, a gente argumentou o tempo todo que isso não seria necessário, né? Que estava sendo, nós estávamos dando conta dos serviços de forma remota, mas, infelizmente, a gente não conseguiu avançar nessa discussão, apesar de eu te dizer, muito pouca gente voltou. Está voltando paulatinamente, mas eu creio também que podia se esperar um pouco mais. A gente tentou, de todas as formas, adiar esse retorno, mas, infelizmente, não foi possível. Ô, Eduardo, você concorda comigo? Soa bastante estranho isso, porque, né, de um lado, né, vocês foram considerados serviços essenciais. Se logo vocês foram considerados serviços essenciais, pressupõe que vocês teriam o direito de vacinar também. Só que vocês não vacinaram, né? Não é estranho? Isso foi um dos argumentos que a gente tentou utilizar, né? Já que havia uma alegação que nós éramos um serviço essencial, que era importantíssimo o serviço que o Arquivo Nacional presta, e eu não discordo, é muito importante, mas, sinceramente, não chega a ser um serviço essencial, pode esperar um pouco mais, né? É... Se você não conseguir produzir um filme ou escrever a sua tese de mestrado, de doutorado, vai haver um prejuízo, naturalmente, né? Um prejuízo individual, até do ponto de vista da pesquisa científica, mas ninguém vai
ficar doente ou vir a falecer por conta disso, né? Mas nós tentamos contra-argumentar com isso que você acabou de falar, mas, infelizmente, a gente não teve êxito nas nossas argumentações. Foi muito difícil. Guilherme, a gente tem que entender que a gente vive um momento extremamente difícil no país, né? Onde o chefe do governo é um negacionista, um cara que negou a vacina desde o início, né? Que tinha uma ideia louca de imunidade por rebanho. Isso acabou levando a essa tragédia que a gente vive hoje em dia no Brasil, de mais de 500 mil mortes. Então, o Arquivo Nacional acaba sendo um reflexo disso. Não estou dizendo aqui que a diretora ou a direção do Arquivo Nacional seja negacionista, não. Agora, tem uma pressão muito grande, né? O órgão é diretamente ligado, por exemplo, ao Ministério da Justiça, enfim. Tem todas essas nuances. E o serviço que vocês reproduzem, dá para fazer via online? Porque imagino que é algo que seja bem possível de fazer, você passar um filme. Eu diria 90%, assim, com exceção, talvez. Deu uma travada aí, desculpa. Você pode repetir esse finalzinho, Guilherme? Não, porque eu vejo que é algo totalmente possível, né, de se fazer. Ou se 100%, ou se não 100%, acho que uns 95% de reproduzir documentos via internet, né, e pressupõe também que o pesquisador tenha, né, o devido equipamento para poder fazer sua pesquisa, né, que é o mínimo também, né? Eu não quero que falar besteira, mas o Arquivo Nacional já possuía, mesmo antes da pandemia, um serviço de atendimento à distância, né? E que bem possivelmente ficou sobrecarregado nesse momento de pandemia, mas eu acho que seria, né, haveria uma forma de você melhorar esse serviço, enfim, fazer com que o atendimento à distância pudesse dar conta desses pedidos, né, desse aumento de pedido. Mas eu creio, e isso foi uma discussão que foi feita em várias assembleias que a gente fez pela associação, junto com o sindicato, e isso era dito o tempo todo, isso que você acabou de falar. Há condições de se fazer. Só um minuto, Guilherme. É a minha pequena, cara. Eu te falei que isso podia acontecer, se desculpa. Mas essa discussão foi feita várias vezes nas nossas assembleias, né? Os companheiros colocavam essa situação. Poxa, não há necessidade nenhuma. Porque, vou deixar uma coisa bem clara para você, tá, Guilherme? O trabalho remoto em si, fora da pandemia, é uma coisa a ser discutida e muito bem discutida. Tá? Agora, na pandemia, durante a pandemia, e principalmente da maneira como a pandemia ocorreu no Brasil, não há a menor dúvida de que era para ter sido feito um esforço gigantesco para se manter as pessoas em casa. E não como foi no Arquivo Nacional, que voltou agora há um mês atrás, há um mês e meio atrás, mais ou menos, mas era para ter voltado no final do ano passado. Era para ter voltado no final do ano passado. Nós tivemos uma reunião muito ruim, inclusive no final do ano passado, onde praticamente tinha sido decidido que as pessoas iam voltar ao trabalho, mas aí veio a segunda onda e foi impossível voltar. Eles foram atropelados pelos fatos. Né? Aumentou demais, foi quando se chegou logo em março, se eu não me engano, aquele pico terrível de mais de 4 mil mortes por dia, e aí foi adiado por força, digamos assim, da própria natureza. Né? Se é que eu posso falar disso. Sim, e do restante das categorias de servidores federais, o que você vem acompanhando?
Eu acho que, assim, o que está acontecendo? A maioria das categorias, né, o governo federal saiu uma matéria essa semana que o governo federal é, conseguiu poupar mais de R$ 1 bilhão com o trabalho remoto, né? Por isso que eu te falei que o trabalho remoto é uma coisa a ser discutida com muita calma, porque há uma série de implicações aí no trabalho remoto. Mas eu acho que o governo federal acabou aproveitando, né, o fato da pandemia e muitas categorias que eu conheço ainda estão praticamente toda ela no trabalho remoto. O INPI, por exemplo, parece que tem 70% dos seus servidores ainda no trabalho remoto, parece que vai retornar agora essa semana, ou retornou semana passada, né? E o retorno está sendo feito de forma paulatina. Eu, por exemplo, não retornei ainda, porque você está vendo, né? Eu tenho um filho em idade escolar, eles ainda não estão é, indo para a escola de forma presencial, estão assistindo aula de forma online, e aí eu permaneço no trabalho remoto por conta disso. Mas eu acho que no setor público como um todo, quem está indo vai uma vez por semana. Lá no arquivo, as pessoas que estão indo 3 vezes por semana, né? Na Biblioteca Nacional, parece que eles fazem um rodízio, vai uma vez por semana, enfim. Está sendo lucrativo para o governo federal o trabalho remoto de alguma forma, né? Porque economiza luz, economiza passagem, economiza no vale alimentação, enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo. Sim, né? Você falou do governo federal, né? De algo que todo mundo a gente sabe, governo federal negacionista, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco, né? A gente falasse em relação a isso, né? Como que você está enxergando essa conjuntura nacional, né, política, social que o Brasil está passando? Olha, Guilherme, assim, é uma coisa até meio. Parece que a gente vive uma distopia, né, rapaz? A gente abre o jornal, a gente agora não abre mais o jornal, né? A gente liga o computador ou o celular para ler as notícias e é difícil de você acreditar, né, no que está acontecendo. Nós temos um presidente que ataca a democracia dia e noite sem parar, sem o menor pudor, sem o menor pudor. Ele não tem a menor preocupação, né, em afirmar que se não for da maneira como ele quer, não vai haver eleição, né? Eu não estou falando nada demais, é só você ler o jornal, ver a televisão, né? A última agora, ele, ele agora resolveu fazer analogias futebolísticas, né? Só faltava essa. Dizer que se precisar ele também joga fora das 4 linhas, ou seja, se precisar ele vai ser contra a Constituição. Cara, a minha análise de conjuntura é uma coisa assim terrível, né? Porque a gente vive um momento de desemprego absurdo, né? A gente vive um momento de inflação. Mês passado foi recorde de inflação. Falando da nossa categoria, a gente não tem aumento desde 2015. Aliás, aumento não, a gente não tem reposição salarial, reposição inflacionária desde 2015. As pessoas estão na fila de osso de porco para ganhar osso de porco para poder se alimentar. O discurso do governo é um discurso entreguista, né, de vender Eletrobras. Essa semana, o ministro da Comunicação foi para a televisão dizer que vai vender os Correios. Você imagina vender os Correios no momento, né, onde o transporte de mercadoria é uma coisa altamente lucrativa, porque aumentou demais a compra via internet, a compra via sites, etc. Então, quem tem uma empresa igual a empresa de Correios e Telégrafo, você imagina, né, quanto que não vai lucrar quem comprar a empresa de Correios e Telégrafos. É um absurdo se vender
a empresa de Correio e Telégrafo nesse momento, sem falar da destruição da Petrobras, enfim, é uma tragédia, cara. Esse governo é uma tragédia em todos os sentidos. O preço da gasolina, né, que há 5, 6 anos atrás era R$ 2,40, R$ 2,60, está R$ 6 o litro da gasolina. Teve uma manifestação essa semana dos motoristas de aplicativos e parte dos caminhoneiros reivindicando a diminuição do preço dos combustíveis, o gás natural veicular, que era R$ 2,75, quando eu tinha carro, eu lembro, porque eu não tenho mais, era R$ 2,75, R$ 2,80, aumentou R$ 1, né, o metro cúbico do gás, enfim. Desemprego, fome, Covid, violência urbana. Eu queria ver um ponto positivo nesse governo, né? Estão dizendo aí que vai ter um aumento no PIB. Agora, um aumento puxado pelo agronegócio, que gera pouquíssimo emprego. Ou seja, do ponto de vista social, não vai ter quase que, digamos assim, mudança nenhuma, geração de emprego, aumento salarial. Concurso público, não se fala mais em concurso público. Aí o governo, ao invés de se preocupar na geração de emprego, manda para o Congresso Nacional a PEC 32, né? A reforma administrativa, que acaba, vou ser bem claro, acaba com o serviço público no Brasil, acaba com o RJU, está bem claro lá, o RJU, Regime Jurídico Único, é o regime que rege os servidores públicos, deixa de existir. O presidente da República vai poder, por decreto, coisa que hoje em dia, só pode ser feito através do Congresso Nacional, vai poder, por decreto, acabar com categorias, com carreiras, com carreiras do serviço público inteira, com a canetada. Então, o que nos resta é nos unir, sinceramente, e tentar defenestrar esse cidadão da presidência da República. Eu não vejo outra maneira. E agora, por fim, né, como eu comecei falando, esse ataque claro à democracia, ele está vendo que tem pouca chance de se reeleger e já está preparando o terreno com a horda dele de seguidores para ver se consegue dar uma de Trump lá e tentar invadir o Capitólio. Sim, existe todo um debate dentro da esquerda, dos movimentos sociais, né, em relação à questão de tirar o Bolsonaro, né? Uns acreditam que tem que esperar as eleições de 2022, outros acreditam que, né, que não dá mais para esperar. Eu sou da turma que acho que, né, já passou da hora já de tirar o Bolsonaro, até porque que as pessoas ainda tem bastante gente morrendo de Covid, por mais que o número abaixou por conta da vacinação, né? Mas ainda tem gente, né, morrendo e não dá. E eu vejo que não dá para, né, esperar mais. Como que você vê esse debate, Eduardo? Guilherme, afora a tragédia da pandemia, que você colocou muito bem aí, né? Agora essa semana que diminuiu, né, de 1.000 mortes por dia, que continua sendo uma tragédia, um absurdo, né? Uma coisa terrível. Você pega países com uma população parecida com a nossa, como o Vietnã, por exemplo, tem 100 milhões de pessoas, morreram, sei lá, 1.000 pessoas, perto de 1.000. Então, a nossa situação é uma verdadeira tragédia e continua sendo. E isso é fruto do negacionismo, né, do governo federal, especialmente do presidente da República. Afora isso, esperar 2022, esperar que Bolsonaro sangre até lá, é um erro tático terrível. E por que eu digo que é um erro tático terrível? Porque, inevitavelmente, a despeito do governo federal, até o fim do ano, nós vamos ter praticamente
70%, 80% da população brasileira vacinada. Isso acaba tendo implicação na economia. E não dá para correr o risco de que esse cara consiga reverter essa péssima popularidade que ele possui hoje, porque ele não tem escrúpulo nenhum, ele tem a caneta na mão, o que ele fez agora com o Centrão, derramando dinheiro na mão desses caras, esse tal desse orçamento paralelo. Isso não é orçamento paralelo, né? Isso é desvio de dinheiro. É porque as pessoas inventam os nomes interessantes, né, para falar de coisas que todo mundo sabe o que é. Então, esperar até 2022 dar uma chance para que ele consiga se recuperar minimamente. Nós temos a obrigação de tirar Jair Bolsonaro agora. Não dá mais para a gente conviver com as pessoas morrendo de fome. O Brasil voltou para o mapa da fome, as pessoas estão na fila de osso. Não me lembro disso na história. Tenho 46 anos, vivi o fim da ditadura militar e não me lembro de uma situação como essa. Vou te contar uma coisa, rapidamente. Minha família é do interior e um dia desse eu entrei no mercado para fazer compra e vi lá um pacote de arroz escrito fragmento de arroz, Ô, que é louco. uns pedacinhos, um mercado extra aqui do Largo do Machado. Fragmento de arroz. Aí eu fui falar com a minha avó, que tem 83 anos, e nasceu no interior do Rio de Janeiro, um lugar muito simples, né? Não tinha luz elétrica, enfim. E perguntei, algum dia você comeu fragmento de arroz? Ela, não, meu filho, isso a gente usava para dar para galinha. E estava lá um saco de 5 de fragmento de arroz. Ou seja, quando o Bolsonaro chegou e disse que queria que o Brasil voltasse 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele conseguiu. Ou ele conseguiu pior. Ele conseguiu pior. A gente está vivendo um dos piores momentos da nossa história. Como eu falei no início, desemprego, inflação, preço do combustível, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento social. R$ 6 o litro de gasolina, era R$ 2,40 há 5 anos atrás, entendeu? Você vai no mercado para comprar alguma coisa, você sai de lá chateado. Nós, do serviço público, estamos 5 anos sem ter reposição salarial, enfim. Então, é só tragédia. Ou tira o Bolsonaro agora, ou a gente corre o risco absurdo, né, de ver ele lutar pela reeleição ano que vem. E dizendo o tempo todo que pode intervir, dar um golpe, que é o que ele está dizendo. Ele está dizendo claramente que se não tiver voto impresso, que é outro absurdo, um gasto de dinheiro desnecessário, porque eu trabalhei muito tempo nas eleições e nunca vi nem vestígio de fraude, né? Enfim, não tem. Isso é uma invenção. O Bolsonaro ele quer criar o caos, né? A, a, ele vive do caos, ele estabelece o caos para poder, com isso, e lidando, né, com essas hordas dele mais radicalizadas, enfim. E é isso, ele tenta confundir, né, a cabeça das pessoas para poder governar dessa maneira dele, estapafúrdia, né? É um embusteiro, um negócio terrível. Uma coisa interessante para a gente pensar, se falou desse fragmento de arroz, eu lembro quando, há 22 anos atrás, quando eu era criança, eu ia no supermercado com a minha mãe, e a minha mãe, eu lembro que a minha mãe gastava R$ 150, né, e o carrinho de supermercado tava cheio, ficava cheio, lotado. E agora eu fico pensando, com R$ 150 não tá nem para comprar, né, o almoço do dia, né? Se a gente for parar o preço da carne e do preço do arroz. Guilherme, teve uma coisa que eu esqueci de falar, fundamental também, que é uma defesa
uma defesa de campanha do Bolsonaro. Né? Eu não sei onde você mora, mas eu estou morando em Laranjeiras, eu passo muito ali no Largo do Machado, e aquilo ali fica com dezenas de jovens de bicicleta trabalhando com entrega da Uber, seja lá do que for, entregando comida, entregando seja lá o que for, em bicicleta, em moto, bicicleta que nem deles é. O ataque que o trabalhador brasileiro sofreu nos seus direitos mais fundamentais, nos direitos trabalhistas. Esses rapazes e moças trabalham sem direito algum. Sem direito algum. Se eles caem ou são atropelados de uma bicicleta daquela, eles não têm como se sustentar. Não existe. Isso é um outro elemento fundamental que foi defesa de campanha. O Bolsonaro dizia: o que adianta ter direito e não ter emprego? Agora nós não temos nem direito e nem emprego. Temos subemprego. Boa parte da juventude brasileira está subempregada. Ninguém tem carteira assinada, não tem previdência social, não tem fundo de garantia, não tem nada. Tem nada. Tem uma bicicleta ou não, ou anda na bicicleta da prefeitura, né? Que é uma bicicleta alugada, e mais nada, não tem mais nada. Somente a sua força de trabalho e sorte. Sim. E nós estamos acompanhando também, Eduardo, manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Como que o sindicato vem atuando nesse sentido? A gente vem participando de todas as manifestações. Nós incentivamos e fazemos assembleias por local de trabalho para convocar os trabalhadores para irem nas manifestações. Eu não sei se você tem participado, mas as manifestações foram muito grandes, né, na minha avaliação. Todas elas, mesmo essa última, que algumas pessoas falaram que foi um pouco menor, eu não achei que foi menor, ela só não cresceu muito em relação à última. Mas todas elas foram manifestações gigantescas, e nós do Sindicep, a gente faz que é primordial para a gente estar organizando os trabalhadores do serviço público para participar dessas manifestações, porque a gente tem plena consciência de que o principal objetivo nesse momento é a derrubada do presidente da República. Para o bem do Brasil. E na sua opinião, qual que deve ser o próximo passo dessas manifestações? Essa é uma pergunta mais difícil. Eu acho que a gente, dia 18, vai estar marcada uma greve geral do serviço público, dia 18 de agosto. Nós do Sindicep fizemos uma reunião ampliada terça-feira, e dia 17 tem uma Assembleia Geral. Nós estamos chamando a greve, né, a greve geral do serviço público, e contra a PEC 32, mas também pelo Fora Bolsonaro. E eu acho que é isso. Eu acho que só uma greve geral dos trabalhadores do serviço público, dos trabalhadores da iniciativa privada, do setor público, que tem força para derrubar Jair Bolsonaro e continuar nas ruas. Continuar nas ruas, isso aí não tem a menor dúvida, né? Quanto mais indignação a gente mostrar, é só você ver o que aconteceu com a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Se você coloca 1 milhão de pessoas nas ruas, não tem dirigente que consiga se segurar. Então, eu tenho plena consciência disso. A construção da greve geral e a permanência do povo na rua é o caminho para a derrubada de Jair Bolsonaro. Por que essa... Eu também concordo, né, com essa questão da greve geral, né? Mas aí eu te pergunto, Eduardo, por que essa greve geral não está acontecendo? As centrais sindicais, ou grande maioria dos sindicatos, estão dispostos a fazer essa greve, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que não, né?
as centrais demoraram um pouco a entrar de cabeça na convocação, né, efetiva das manifestações, e isso cai um pouco nessa discussão que a gente já fez aqui, nessa pergunta anterior que você me fez, dessa avaliação, ao meu ver, equivocada, de achar que o Bolsonaro tem que sangrar até 2022. Então, eu acho que as centrais estão rateando, não estão botando o peso necessário. Não digo nem que não estejam convocando, mas não estão botando o efetivo peso, né, na convocação, na preparação, na construção da greve geral, como deveria estar sendo feito. Eu acho que isso é um problema que nós temos, e né, que é muito ruim, porque a nossa situação, repito, é talvez uma das piores situações que o povo brasileiro vive nos últimos 50, 60 anos, não sei, por aí. E por que essas centrais sindicais não estão colocando todo o peso para a construção de uma greve geral? Porque tem direção, né? Essas centrais têm. Todas elas são ligadas a partidos políticos que avaliam que é melhor esperar o Bolsonaro sangrar. Agora, tem uma coisa também, Guilherme. O Bolsonaro só sangra se tiver gente na rua. O Bolsonaro só vai sangrar, só vai haver desgaste do governo federal, só vai haver desgaste do presidente da República se houver gente na rua, se houver manifestação de indignação do povo. Como que alguém vai sangrar? Como que alguém vai perder prestígio se a gente botar meia dúzia de gato pingado? Você acha que só com a imprensa, ainda mais o cara que é o rei das fake news, é o cara dos robôs, né? Dos disparos eletrônicos aí, como ficou provado nas eleições. Para mostrar a indignação com esse governo, só com o povo na rua, pô. E aí a gente fica nesse falso dilema, nessa falsa polêmica. Ah, não. E aí não é tão falso, né? Porque os caras efetivamente não colocam o peso que deve ser colocado. As centrais sindicais não colocam o peso que deve ser colocado na construção da greve geral, na construção da mobilização de rua, né? Então, isso. Eles dão mais valor à eleição. Eu não acho que não deve se dar valor à eleição, né? Porque a gente não sabe, ninguém tem certeza de que mesmo com a grande mobilização vai conseguir derrubar o governo, derrubar o presidente. E aí a gente vai ter que disputar, de qualquer forma, a eleição. Apesar de que ele diz o tempo todo, ele insinua o tempo todo que não vai ter eleição, né? Que é um outro elemento também, que talvez esses setores, né, da social-democracia, né, principalmente PT, PCdoB, esses partidos de esquerdas maiores, não estejam levando em consideração, né? Pelo menos a direção majoritária desses partidos, que esses partidos são muito grandes e tem uma série de correntes, né? Enfim. Mas eu acho isso, cara. Eu acho que, por conta da avaliação equivocada, né, de que a eleição vai resolver tudo, não coloca o peso necessário na construção, tanto da greve geral quanto na construção, na convocação das manifestações de rua, enfim, das mobilizações. Não é novidade para ninguém, né, que o Rio de Janeiro passa por uma crise profunda também, né, tanto no âmbito político e tanto no âmbito econômico. De que maneira essa crise econômica está afetando vocês, servidores? O Rio talvez tenha sido, assim, proporcionalmente falando, um dos estados que mais sofreu, né, com o golpe de 2016, né, porque foi um golpe não só contra a presidente Dilma Rousseff, mas principalmente contra a economia brasileira, né? Se a gente for ver o que foi feito em relação à Petrobras e as grandes empresas de construção civil no Brasil, né, foi uma coisa que afetou diretamente a economia do país, a geração de emprego. E o Rio de Janeiro, por ser um polo
petroquímico, né, muito grande, sofreu mais ainda. Eu acho que nós, servidores públicos, estamos sofrendo a mesma coisa que os trabalhadores da iniciativa privada estão sofrendo. Nós não perdemos o emprego, mas a gente vive, por exemplo, a questão da violência, né? A gente anda na rua e vê a quantidade de pessoas que estão morando, famílias que estão morando na rua, né? Você só não se importa com isso, não fica indignado com isso se você não tiver um mínimo de consciência. Então, está nos afetando como está afetando toda a população como um todo, né? O desemprego das pessoas, a falta de renda, o aumento da criminalidade, enfim, todas essas coisas que qualquer cidadão enxerga só de andar na rua, inflação, enfim, tudo isso eu acho que está ligado, está interligado, né? No Rio de Janeiro, mais um pouco por conta dessa questão da Petrobras e da indústria petroquímica de óleo e gás, que foi duramente afetada depois de 2016. Sim, e na pandemia, essa crise afetou o Rio de Janeiro como? Porque eu lembro no começo do ano, no final do ano passado, no começo do ano, que o Rio já estava sinais que a coisa iria piorar, e de fato, né, piorou não somente para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, né? Essa crise que passa o Rio afetou, né, como a saúde? A saúde, você diz a saúde pública? É, Eu, por exemplo, não tenho plano de saúde, então eu posso falar de carteirinha, né? Eu me trato na clínica da família, nos hospitais do governo federal, e o que a gente ouve falar é assim, que falta insumo, na clínica da família, que você tinha uma facilidade, por exemplo, eu estou procurando um atendimento na clínica da família tem quase um mês e não consigo vaga, porque falta médico, falta remédio nos hospitais federais, falta insumo, a gente leva 2, 3 meses para ser atendido, apesar de que isso é uma coisa muito importante para se frisar, principalmente nos hospitais federais do Rio de Janeiro, o atendimento é de excelente qualidade, a despeito da dificuldade que os profissionais encontram, por exemplo, em termos de infraestrutura, de falta de equipamento, de falta de medicamento, etc. Mas o tratamento que nos é oferecido, e isso eu falo de carteirinha, que eu me trato, por exemplo, no Hospital do Andaraí, é da melhor qualidade, são profissionais excelentes. Agora, do ponto de vista de estrutura, é terrível, né? Teve, há pouco tempo atrás, o Sindicep, inclusive, participou, apoiando um ato na porta do Hospital do Andaraí, porque havia a possibilidade de fechamento do hospital, um hospital que atende ali toda aquela região da Tijuca, Grajaú, Andaraí. Então, é isso. Os profissionais são excelentes, mas a estrutura está extremamente debilitada. Não só os hospitais federais, como as clínicas da família, que são administradas pela prefeitura, que é o que eu tenho mais acesso, né? E você consegue dizer plano de luta para esse semestre, né? Quais vão ser as atividades, o que vocês estão pensando? Plano de luta para esse semestre é fora Bolsonaro, né? Dia 18 tá marcado já a greve geral do serviço público, vai haver manifestações no Rio de Janeiro, né? Aqui na cidade do Rio vai ser concentração ali na Candelária a partir das 16 horas, né? Saindo em direção à Praça 15. Pode ser que isso mude alguma coisa, mas a princípio é isso. E no dia 7 de setembro, né, um outro dia de luta está marcado, fora Bolsonaro, em todo o país,
E aí, serviço público, centrais sindicais, todos unificados na luta contra o governo genocida do presidente da República. Ô, Eduardo, Essa. ô, Pois Eduardo, não, pois não. a gente, né, a direita costuma, né, martelar sempre na cabeça do povo, falando que, né, o servidor público é privilegiado, né, o servidor público, né, goza de privilégios que outros trabalhadores não têm. Eu queria que você contasse aí um pouco, principalmente para o ouvinte, um ouvinte leigo que talvez não conheça, né, de fato o que é o serviço público, né, ou tem uma visão equivocada, como é ser servidor público hoje no Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Isso é uma lenda, né, que se criou, um discurso falacioso que se criou para você. Quanto mais você denigre não, né, que essa palavra já não, uma palavra meio, uma palavra muito ruim, mas quanto mais você fala mal do serviço público, né, quanto mais você ataca o serviço público, mais você favorece o setor privado. Eu estava dando um exemplo da empresa de Correios e Telégrafos, por exemplo. A gente está vivendo uma mudança agora na economia mundial, né? Com o advento da internet e do próprio teletrabalho, que é uma coisa que eu acho que veio para ficar. Você passa, por exemplo, no centro da cidade, muitas lojas fecharam, então muita gente agora compra tudo pela internet. Aí você pega a principal empresa pública de transporte, digamos assim, de entrega de mercadoria e vende. Você abre mão, né? Abre mão da sua galinha dos ovos de ouro para o setor privado. E que é outra falácia, a falácia de que vai melhorar o serviço. Não melhora nada. Você pega. Ontem, aqui em Laranjeiras, acabou a luz aqui no prédio, ficou quase uma hora sem luz. Em outros setores aqui do bairro, eu não sei que horas que a luz voltou. Os carros da Light estavam aí e não conseguiram resolver tudo. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse discurso de que nós temos privilégio, primeiro é para colocar a população contra a gente, né? Porque, naturalmente, eles são ainda mais atacados do que a gente, não que nós não sejamos, é só você ver a PEC 32, é para acabar com o serviço público, né? Como eu falei no início. Então, esse discurso é para colocar, para dividir, né? Colocar os trabalhadores do setor privado contra a gente, assim evita que haja uma unidade dos trabalhadores contra os desmandos do governo. E a segunda questão é essa, que se você acaba com o serviço público, que é quem de fato atende os setores mais pobres da população, né? Saúde, educação, segurança, né? Segurança, que no Rio de Janeiro é uma questão muito cara para todos, você ataca e privatiza, né? Porque o servidor público é um trabalhador como outro qualquer, né? Não tem privilégio nenhum, nenhum. A única diferença básica, né, que o servidor tem do trabalhador da iniciativa privada é a estabilidade, que é uma coisa fundamental por conta dos ataques políticos que o servidor já sofre mesmo tendo estabilidade. Aí eu te dou o exemplo, por exemplo, daquele fiscal do IBAMA que multou o Jair Bolsonaro, que estava pescando em área de proteção ambiental. Não sei se você lembra desse episódio. Como ele não podia ser demitido, tiraram ele da onde ele trabalhava e mandaram ele para o fim do mundo. Você imagina se não houvesse a estabilidade, o que não iam fazer com o rapaz? Entendeu? Então, a única coisa que nós temos. E eles vão acabar com a PEC 32 é a estabilidade. De resto, a gente ganha um salário, a gente não tem fundo de garantia, a gente tem férias como todo mundo tem, que são 30 dias de férias. É mentira, quem tem 45 dias de férias é ministro do Supremo, é juiz.
né? Porque ainda tem isso, tem o servidor público em geral como nós e tem a elite, né? Que é juízes, ministros, pessoal que trabalha nessas agências, que aí é totalmente diferente. A gente não tem privilégio nenhum, absolutamente, né? 30 dias de férias, salário normal, como todo mundo tem, 13º, como todo mundo tem, com a reforma trabalhista, muita gente perdeu uma série de direitos que tinha, né? Mas é isso, cara. Para mim, esse discurso não tem outro objetivo a não ser privatizar o serviço público, dificultar cada vez mais a vida das pessoas mais pobres, porque o hospital, por exemplo, o hospital público atende as pessoas mais pobres, quem tem dinheiro para pagar o plano de saúde não vai ao hospital público, então eles não se preocupam com isso. Então, para mim, esse discurso é isso, é para enfraquecer o serviço público, piorar a vida do trabalhador cada vez mais e cada vez mais aumentar o lucro da grande burguesia, que é quem lucra com essas privatizações. Sim, e qual que é a relação que o sindicato, primeiramente, como a gente trava um combate à precarização do trabalho dentro do serviço público, que a gente sabe que existe, e outra pergunta que eu queria te fazer, né? Qual que é a relação que o sindicato tem com as terceirizadas? Essa é uma questão muito delicada, né? A questão da terceirização, porque, por princípio, nós do sindicato somos contra a terceirização, por princípio, né? Nós defendemos o concurso público, nós defendemos o servidor concursado, né? O servidor efetivo. Agora, é lógico que o servidor terceirizado que trabalha no órgão, ele não pode ser visto de forma diferente do servidor. Eu mesmo, né, como presidente da associação, cansei de defender e defendo até hoje o trabalhador terceirizado no Arquivo Nacional, né, que tem uma representatividade muito fraca, o sindicato deles é muito ausente, infelizmente, e nós cansamos de mandar documento para a direção quando atrasa salário ou coisa parecida, mas, por princípio, logicamente, nós somos contra a terceirização, em qualquer setor, não só no serviço público. No setor privado, idem, né? Porque terceirização é menos direito, salários menores, maior rotatividade no trabalho, enfim. Então, nós somos contra por todos esses motivos. Agora, a gente jamais vai deixar de defender um trabalhador terceirizado, porque é um trabalhador como outro qualquer. Sim, e a precarização, né, do servidor concursado? A precarização do servidor concursado Do trabalho é, do é servidor público em cargo. a gente agora está vivendo, né, como todo o Brasil, né, como todo trabalhador, uma série de dificuldades nos órgãos, né, com falta de material. Lá no Arquivo Nacional, às vezes falta até sabão para lavar a mão. Você imagina, em plena pandemia, o quão caótico que é isso. Isso em todo o serviço público. A gente está vivendo essa situação e a gente trava essa luta aí diariamente a favor do serviço público, a favor dos servidores, porque, eu repito, é a população mais pobre quem mais sofre com o fim do serviço público, com a precarização do serviço público, né? O serviço público, ele é voltado para a população pobre, aquele que não tem dinheiro para pagar plano de saúde, aquele que não tem dinheiro para andar em carro blindado, que não tem dinheiro para pagar um Santo Inácio da vida, uma escola caríssima. Esse é quem usufrui do serviço público, das escolas públicas, dos hospitais públicos,
do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional. São essas pessoas que utilizam esses serviços e quem mais sofre com a precarização do serviço público. Sim, e a questão, falando em privatização, como que está se dando essa questão aí da privatização no Rio de Janeiro? Rapaz, o Paulo Guedes é um lunático, né? Ele tentou privatizar. Havia um plano de privatização até da Casa da Moeda. Casa da Moeda, você imagina, vai privatizar o cara que faz o nosso dinheiro. Mas, enfim. Aí nós temos aí uma série de empresas públicas, né, que eles querem entregar. A Petrobras, né, cara? A Petrobras que para mim, assim, é a mais icônica, né? A maior empresa do país e sendo dilapidada, né? Vendendo agora, né? Esfacelando a BR distribuidora. Aí não sabe por que o preço do combustível está lá em cima, mas isso também tem questão com a política de preço. O próprio Correio, como eu já falei, a Eletrobras, são tudo empresas estratégicas, né? Que são fundamentais para você dinamizar a economia, para você, como é que se diz? Para você conseguir incrementar a economia. E aí os caras vão e vêm, mas isso tudo tem um objetivo, né, Guilherme? O Paulo Guedes é um cara do mercado financeiro ligado ao Banco BMG. E os colegas dele, quando colocaram eles lá, tinham um objetivo, né, cara? Tinha a, o objetivo de pegar essas empresas que dão lucro, que dão certo. Todas elas dão lucro, né? É outra mentira deslavada. E pegar essas empresas e botar no bolso, né? Enfim, lucrar com elas. Agora, para fechar a nossa entrevista, Eduardo, né, qual que é a sua avaliação em relação ao governo estadual do Rio de Janeiro? Olha, Guilherme, como você falou aí num determinado momento, né? O Rio de Janeiro vive uma crise política muito grande. Não foi à toa que pela primeira vez teve um governador sofrendo um processo de impeachment, né? Um cara que era aliado, no primeiro momento, do Bolsonaro, da sua família, caiu em desgraça, né? Depois que pensou em ser candidato e começou a atacar a família Bolsonaro. Depois entrou esse cara aí que eu, sinceramente, não conheço, não faço ideia de quem seja. Agora, o Rio de Janeiro tá às moscas, né? A gente não vê um plano de geração de emprego. Você tem aí, repito, essa questão, o problema das empresas de óleo e gás afetou demais a economia do estado do Rio. O Rio de Janeiro tem um problema crônico, né, Guilherme? A gente não tem um projeto de industrialização, né? Nem mesmo um projeto de valorização da indústria do turismo, que é uma coisa que seria muito lucrativo, né, para a gente não vê. Né? A gente teve esse boom do petróleo e acabou o boom do petróleo e o Rio de Janeiro acabou. Né? Como eu te falei, você anda pelas ruas e você fica apavorado com a quantidade de famílias inteiras, né, que dormindo embaixo de marquise. Então, é isso. O Rio de Janeiro é um reflexo, é o espelho do Brasil, só que de forma muito mais contundente. A desgraça aqui é muito mais terrível do que é no restante do país. Então, tá certo, Eduardo, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do canal Mesa de Debates.
Primeiramente, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, né? Gostei bastante da conversa, espero que contribua, né, aí para as discussões dessa categoria e passo aí de novo o bastão para você fazer as considerações finais. Quero agradecer muito ao convite, Guilherme, foi muito bom conversar com você. Nós do Sindicep, que é um sindicato novo, estamos presentes aí na luta dos servidores públicos federais do Rio de Janeiro, tentando organizar a categoria, lutando contra a PEC 32, que, como eu falei, é para destruir o serviço público, e estamos na linha de frente na organização dos atos pelo Fora Bolsonaro. Não tem a menor condição da gente conviver mais um ano com uma figura tão deprimente, né? E sempre foi uma figura deprimente no cenário político brasileiro, né? Um verdadeiro genocida que, desde o início, negou a pandemia, não fez nenhum esforço para adquirir as vacinas tão necessárias que podia ter evitado tantas mortes no Brasil. E tudo indica aí, segundo a CPI, que ainda aproveitou da situação, né, para ganhar um dinheirinho em cima das vacinas. Então, nós do Sindicep estamos aí na luta sempre, organizando os trabalhadores do serviço público e à disposição de vocês aí, sempre que vocês precisarem. A gente está aqui pronto a atendê-los. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, Eduardo, eu que agradeço, então, mais uma vez, te agradecendo, né? Agradecendo a você que estiver nos assistindo. Vão lá no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, se inscreva no canal, né? Curta esse vídeo no YouTube, né? Curta outros vídeos que o canal produziu, né? Compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e siga a gente no Instagram, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação, que vai ter bastante coisa muito, muito legal, muito interessante, bastante polêmica também no canal. E até a próxima. Fui!